Em 2018, o Estadão dizia em seu editorial que o país tinha uma escolha muito difícil para tomar. Eu nunca concordei com isso. 4 anos se passaram e temos outra vez que escolher. E dessa vez é ainda mais fácil. A escolha é muito fácil, porque só há uma possível. Não se trata de direita e esquerda. Não se trata de divergência política. Não se trata nem da esfera política ou que seja criminal. Trata-se da nossa civilização, da nossa humanidade. Qualquer ser humano só tem uma opção possível: contra o bolsonarismo. Não é a favor de um outro, mas contra essa corrente de pensamento que é oposta a qualquer princípio de humanidade. E ainda nem falamos em Deus, em cujo nome apoiar o bolsonarismo chega a ser uma blasfêmia. Parece-me, portanto, muito fácil fazer essa escolha. Contudo, se você faz parte dos cerca de 40% de brasileiros que por alguma razão não concordam com o que eu falei agora, eu te peço alguns minutos para conversar e refletir. E já peço desculpas por não conseguir ser mais sucinto. Eu fui o máximo que eu pude nesse meu primeiro parágrafo. Mas não há como trazer à luz o debate sem pelo menos algum aprofundamento. Seguiremos em tópicos que me parecem fundamentais ao debate. Se você chegou até aqui, obrigado por me ouvir. E por favor, fique e venha comigo, tópico a tópico. A esfera humana. Quando pensamos em humanidade e em civilização, necessariamente pensamos em um conjunto de valores que regem a coletividade e com os quais estamos, de alguma forma, de acordo. É o tal do contrato social. E é evidente que, em se tratando de valores humanos, não há verdades absolutas e há a natural divergência entre indivíduos. No entanto, há também uma contínua reflexão, desde a Grécia Antiga, sobre o que significa ser humano e, mais do que isso, ser humano civilizado. A humanidade ainda caminha rumo ao significado ideal de civilização. O mundo ideal, como o próprio nome diz, não é o mundo real. O mundo real é uma construção nossa, enquanto humanidade e enquanto civilização. E eu estou, de verdade, assustado com os brasileiros. Não porque fulano ou ciclano vai ganhar ou perder as eleições. Eu estou aflito e angustiado com o caminho que nós brasileiros estamos trilhando enquanto civilização, enquanto seres humanos. Deixemos a política de lado por um instante e pensemos apenas em humanidade e em civilização. Eu peço que você reflita quão compatíveis essas declarações que eu vou falar agora são com o modelo de sociedade que nós sonhamos. Eu sou a favor da tortura e você sabe disso. Os grupos de extermínio são muito bem-vindos. Você só vai mudar algo nesse país quando partirmos para uma guerra civil aqui dentro, matando uns 30 mil a começar por Fernando Henrique Cardoso. Eu seria incapaz de amar um filho homossexual. Eu prefiro que um filho meu morra em acidente do que apareça com um bigodudo por aí. Gostar de homossexual ninguém gosta, você suporta. As minorias precisam se curvar às maiorias. Eu sei que essas frases, elas remetem à política, mas deixa a política de lado por enquanto. Nós estamos falando apenas de humanidade, de ser humano. Todas essas frases já eram conhecidas 4 anos atrás. Em 2018, a escolha já era muito fácil, porque extrapolava a divergência política, extrapolava a esfera criminal da corrupção. A escolha era e ainda é entre a civilização e a barbárie. E repare, em 2018 ainda não tinha pandemia, sem a qual talvez nunca fosse possível para nós brasileiros compreendermos as consequências nefastas e mortais que eleger um ser desumano traz para a nação. Durante a pandemia, o atual presidente desumano promoveu boicote às máscaras, atraso na compra das vacinas, suspeição sobre a eficácia das vacinas, incentivo às aglomerações. O Brasil, com 3% da população mundial,
teve 11% das mortes por Covid no planeta. Esses números vão ao encontro de estudos que indicam que 4 de cada 5 mortes por Covid no Brasil poderiam ser evitadas. Em números, significa dizer que pelo menos 350 mil brasileiros poderiam estar vivos se todos os protocolos de combate à pandemia fossem cumpridos pelo poder público. Enquanto essas mortes não eram evitadas, o líder da nação, o atual presidente desumano, emitia as seguintes declarações: tem que parar de frescura. Chega de mimimi. Vamos ficar chorando até quando? Eu não sou coveiro. E daí? Quer que eu faça o quê? Não é mais possível disfarçar que o líder da nação é um ser desumano. E na definição da palavra, por que não um genocida? Para mim, esse primeiro tópico já seria o suficiente para a escolha muito fácil que temos que fazer. Quando há uma opção que viola os princípios mais básicos de humanidade e civilização, a única escolha possível é opor-se. Não importa a favor de quem, porque a escolha é contra a desumanidade, não é a favor de alguém. Só isso deveria ser o suficiente. É mais grave do que qualquer escândalo de corrupção que tenha sido desvendado. Mas se você ainda não se convence, chegaremos a esse tópico da corrupção daqui a pouco. Antes, precisamos falar de religião. A esfera religiosa. Até aqui, não falamos de política. Como já vimos, a escolha muito fácil que temos que fazer precede a esfera política, independente de religião. Quando uma das opções viola princípios básicos de humanidade e civilização, a única escolha possível é opor-se. Não seria sequer preciso falar em Deus para se opor a princípios de desumanidade. Todavia, o que se verifica é justamente o oposto. O movimento político que sustenta o ser desumano usurpou o nome de Deus e se apresenta como representante da defesa de valores religiosos e cristãos. A Bíblia chama quem faz isso de falso profeta. E, lamentavelmente, todo falso profeta engana muitos filhos de Deus. Daí uma preocupante popularidade do atual presidente desumano entre as camadas religiosas da sociedade brasileira. Se você é um desses, eu preciso pedir que você reflita. Jesus salvou o bandido na cruz, perdoou a mulher adúltera, amou aqueles que o atual presidente desumano se diz incapaz de amar. Jesus jamais diria: e daí, quer que eu faça o quê? Jesus jamais diria: eu sou a favor da tortura. Jesus jamais diria: o Brasil só vai ter jeito quando matar uns 30 mil. A mensagem de Jesus é o oposto de as minorias vão se curvar às maiorias. E talvez não seja por acaso que o atual presidente desumano fala muito em Deus, mas raramente em Jesus. Por isso, não precisamos de nenhuma informação adicional para escolher um lado. Só há um lado escolhível: o que luta pela derrota do atual presidente desumano. Ah, mas e o PT? Se alguém ainda acha necessário, nós vamos falar do PT. Mas antes, vamos falar um pouquinho do atual presidente e da sua esfera política. A esfera política. Vocês lembram que uma das primeiras frases que nós vimos aqui era: você só vai mudar algo nesse país quando partirmos para uma guerra civil aqui dentro, matando uns 30 mil, a começar por FHC. Você consegue identificar o link entre essa fala do atual presidente e as decisões do seu governo? Sua principal pauta sempre foi o armamento. E não vamos discutir aqui se a melhor política de segurança pública é armar ou desarmar a população. Eu respeito o argumento da liberdade individual para o cidadão que queira possuir uma arma. Não é esse o debate. O ponto é: a política armamentista do atual presidente desumano fundamenta-se no direito à legítima defesa? E a resposta é claramente não. A política armamentista do atual presidente desumano
não é direcionada pela arma enquanto instrumento de autodefesa. A política armamentista do atual presidente desumano é orientada para a luta política. Não sou eu quem estou dizendo. Foi ele quem disse claramente que só uma guerra civil pode mudar algo no Brasil. É ele que, no poder, não fez um decreto de armas para que todo brasileiro possa ter uma pistola para autodefesa em casa. O seu decreto permite que as pessoas tenham 1.000 munições em casa. Tanta munição é plausível para fins de autodefesa? Ou é mais plausível se a finalidade for uma guerra civil? E sempre é válido lembrar que quem está se armando não são todos os brasileiros. São, em imensa maioria, os brasileiros alinhados ao atual presidente. Não deveria ser preciso falar mais nada para que qualquer brasileiro se dê conta do risco que o atual presidente desumano representa para a nossa nação, para a nossa frágil democracia e para as nossas frágeis instituições. Não deveria ser preciso ir além, e me assusta que talvez seja. Então, nós já vamos falar sobre corrupção, sobre o PT e sobre o futuro. Mas mais uma vez eu quero deixar claro: me assusta e me deixa aflito que seja necessário falar mais. Nada deveria ser considerado mais grave do que tudo isso que a gente já falou. Um presidente desumano, cuja desumanidade se mede concretamente em números. 350 mil pessoas estariam vivas se o presidente fosse qualquer outro, que apenas seguisse protocolos internacionais e não incentivasse a população ao contrário. E tudo isso em nome de Deus, sob o lema Deus acima de todos. O que é mais grave que isso? O PT? Se e o PT ainda te parece pior, vamos lá. Vamos falar de corrupção e dos crimes do PT. Porque um dos principais argumentos de quem não gosta do PT é a corrupção. Então eu vou começar por aqui. E depois falamos sobre outras ressalvas que porventura existam ao PT. Porque se o seu problema com o PT é só corrupção, não faz sentido você achar que a solução seja o atual presidente desumano. Ele talvez seja pior. É importante lembrar que a corrupção não começou no Brasil em 2003 com o governo do PT. É conhecimento público que corrupção vem de sempre. Que as relações corruptas entre empreiteiras e governo federal começaram nos anos 60 e perduraram durante todos os governos, praticamente todos. Os da ditadura e os da democracia. Também é importante pontuar que nem no Mensalão, nem no Petrolão, o PT foi o partido com mais parlamentares envolvidos no recebimento de dinheiro ilícito. Dois dos partidos com maior número de parlamentares envolvidos nesses escândalos eram o PP e o PL, respectivamente o antigo e o atual partido do atual presidente desumano. E o próprio Jair Bolsonaro e seus filhos têm uma longa trajetória de ilícitos em sua vida política. Os desvios da família Bolsonaro nunca foram investigados antes, porque eles sempre foram políticos do chamado baixo clero, pouco relevantes, e portanto eles não chamavam atenção. Mas já é fato público e notório, é impossível negar, e existem fontes, estão aqui na descrição do vídeo, que a família Bolsonaro tem uma trajetória de décadas na vida política, empregando funcionários fantasmas para ficar com seus salários, superfaturando gastos com combustível, recebendo auxílio moradia, tendo casa em Brasília, para, nas palavras do próprio presidente desumano, comer gente. E vocês percebem que essa resposta do presidente desumano, que parece uma tiração de sarro, é na realidade uma confissão de que o atual presidente desumano utilizava auxílio moradia para economizar com um motel? E é impossível negar o desvio de dinheiro via rachadinha, porque existe a evidência material. 51 imóveis comprados com dinheiro vivo pela família Bolsonaro. É impossível negar. 51 imóveis não permitem nem o argumento de que ele rouba, mas ele rouba pouco. Cai por terra também
a falsa imagem que o atual presidente desumano vendeu em 2018, de que era um representante da nova política. O atual presidente desumano é o exemplo perfeito do velho político fisiológico e corrupto, que rouba todas as verbas às quais tem acesso no gabinete, do salário do assessor fantasma ao auxílio moradia, tendo casa para morar. E ainda mais grave, ao investigar o rastro do dinheiro da rachadinha e os funcionários fantasmas contratados, fica clara e evidente a relação entre a família Bolsonaro e milicianos comprovados. E se você duvida, tem fonte na descrição do vídeo. E milícia, é importante lembrar, é só um nome diferente para crime organizado. Milícia é grupo criminoso organizado. Milícia é quadrilha. Junte os pontos, junte os pontos. Eu apelo à reflexão. Familiares de milicianos empregados nos gabinetes da família Bolsonaro. Flávio, Eduardo e Jair Bolsonaro homenageiam e dão medalhas para milicianos no Congresso. Rony Lessa, miliciano preso por tráfico de armas e acusado da morte de Marielle, é vizinho de Jair Bolsonaro. A filha do Rony Lessa teve um caso com o filho do atual presidente, o Jair Renan Bolsonaro. O atual presidente já defendeu uma guerra civil. O atual presidente fez um decreto de armas que permite ao cidadão, inclusive o miliciano, armar-se e comprar munição suficiente para uma guerra. Parece mesmo que tudo isso é só coincidência? Eu apelo à reflexão. Junte os pontos. Estamos diante de uma das maiores ameaças para a nação. Nunca tivemos na presidência da República um presidente envolvido tão descaradamente, sem disfarçar, com criminosos como nós temos atualmente. Ele defende as milícias, ele defende grupo de extermínio, ele defende luta armada, ele defende a ditadura contra a democracia. Nada disso estou inventando. Tudo isso ele falou quando era deputado, candidato e até como presidente. Por fim, eu não estou dizendo que se o Lula for eleito não haverá corrupção. Eu estou dizendo apenas que não faz sentido considerar que o atual presidente desumano é um remédio para esse problema, porque ele é pior, por tudo que nós falamos até aqui. Mas e o PT? Francamente, antes de falarmos sobre o PT, perguntemo-nos: o que o PT tem de tão pior de tudo isso que a gente falou agora do atual presidente? Um dos pilares que sustenta o bolsonarismo é o medo, que no limite se converte em um tipo de ódio. O medo de que o Brasil se transforme em uma Venezuela ou Argentina, ou pasme, Nicarágua, onde cristãos são perseguidos. Tudo isso é dito de uma pessoa que já foi presidente do Brasil por 8 anos. E todas essas acusações são ditas sobre um partido que esteve na presidência por 14 anos, sem que nada disso acontecesse. Não é suposição, é um dado que a economia brasileira cresceu durante o governo Lula. E o Brasil nunca chegou perto de se transformar em Venezuela, quando o Lula e o PT foram presidentes. Tampouco houve qualquer restrição à liberdade religiosa. Lembremos que setores da igreja evangélica eram tão próximos do governo do PT que o bispo Marcelo Crivella foi ministro da Dilma. Dilma, que foi na inauguração do Templo de Salomão da Igreja Universal. Francamente, não é difícil constatar que existe uma propaganda mentirosa sobre o PT. A propaganda mentirosa e amedrontadora sobre o PT é conhecida desde os anos 80. Já naquela época, dizia-se que se o Lula vencesse, as pessoas teriam que abrigar o sem-teto nas suas casas. Eu, quando tinha 14 anos, cheguei a escutar essa história durante as eleições de 2002. E é impressionante que mesmo depois de Lula e o PT terem presidido o país por mais de uma década, as pessoas sintam medo de uma propaganda mentirosa. E é ainda mais grave verificar que quem cria e veicula essas mentiras
costuma praticar as coisas que acusa o outro de fazer. Foi assim em 89, quando a Rede Globo confessamente fez edição do debate de 89 para apresentar Lula como um desqualificado, e com Collor denunciando que se o PT vencesse as eleições, confiscaria a poupança. O que quem fez foi o próprio Collor. É assim também agora em 2022. Quando quem mente que o PT transformará o Brasil em uma Venezuela e perseguirá os cristãos, o que ocorre é o contrário. Começam a multiplicar relatos de cristãos que são contra o atual presidente desumano e que estão sendo constrangidos no meio religioso. Igualmente, é o atual presidente quem declaradamente é a favor de reduzir o poder do judiciário e, mediante a luta armada, tal qual a milícia de Hugo Chávez, governar o país. O antipetismo. Quando, diante disso, permanece quem sustente o voto na reeleição do atual presidente, parece-me claro que estamos lidando com o antipetismo, que não é um conceito puramente racional. Esse pilar que sustenta o bolsonarismo é fundamentado no medo de uma suposta ameaça. E com o passar do tempo, esse medo constante dessa suposta ameaça aflora um sentimento que pode se assemelhar a um ódio contra o PT. Eu não sei como falar sobre isso sem fazer uma viagem no tempo. A gente precisa lembrar que um dos suportes do golpe de 64 e da ditadura militar foi a ideia de livrar o Brasil da ameaça comunista. A gente tem que lembrar que a televisão ela difundiu durante a ditadura militar. E as emissoras de televisão são concessões do Estado. Logo, é quase um efeito de causa e consequência, que para você ganhar a concessão era necessário um alinhamento ao regime militar. E sobre isso, eu deixo na descrição do vídeo o documentário Além do Cidadão Kane, que conta um pouco dessa história. Em nossa viagem no tempo, recordemos que o PT foi criado nos anos 80, durante a ditadura. Desde a sua criação, o governo vigente e os grandes meios de comunicação, que, recordemos, eram muito mais influentes que hoje porque não existia internet, sempre tiveram uma visão muito dura do PT e do Lula. E dizer que os grandes meios de comunicação atuaram para a construção do antipetismo não é uma mera suposição. É um ato confesso, conforme a gente já falou sobre o debate de 89. O antipetismo, antes de ser uma ideia originária de reflexão, é uma construção histórica, fundamentada em mentiras e em medo, e executada por determinados setores da elite brasileira, incluindo os detentores dos grandes meios de comunicação. Se diante de todas essas evidências você ainda resiste ao PT por causa do maior escândalo de corrupção da história, eu te lembro, falta uma palavra nessa frase. É o maior escândalo de corrupção desvendado da história. Desvendado. Não é no mínimo curioso que somente durante os governos do PT os escândalos de corrupção tenham sido apurados e tenham tido membros de alto escalão do governo julgado, condenado e com pena cumprida. Se a gente já verificou que a corrupção é uma espécie de condição sine qua non do governo brasileiro desde os anos 60, por que em outros governos os escândalos não foram desvendados? Eu não quero me prolongar muito mais nesse texto, mas a resposta para essa pergunta pode passar tanto pela cobertura dedicada pelos grandes meios de comunicação, quanto pelos investimentos que as instituições de combate à corrupção receberam durante os governos do PT. E isso não é suposição, é fato histórico. Somente o governo do PT, Lula e Dilma, nomeou para a PGR, Procuradoria-Geral da República, o líder da lista tríplice indicada pelo Ministério Público. Coincidência ou não, e com certeza não, durante os governos do PT, as operações da Polícia Federal contra a corrupção se multiplicaram e a Procuradoria deixou de engavetar as denúncias para investigá-las. Justamente o contrário do que acontece atualmente.
quando o Procurador-Geral da República engaveta todas as denúncias contra o atual presidente desumano. Eu volto a fazer um apelo à reflexão. Não é possível continuar com o atual presidente desumano. E se você continua resistindo ao PT porque tem medo que as escolas terão banheiros unissex, que o aborto será legalizado, que as igrejas serão fechadas, eu volto a fazer um apelo à reflexão. Você viveu no país governado pelo PT 14 anos e nada disso aconteceu. Mas e depois? Finalmente, eu acho que está mais do que claro que em 2022 nós precisamos votar contra o atual presidente desumano, que tem chance de se reeleger. Por isso não dá para votar nulo. Tem que votar contra o atual presidente desumano. Não é a favor de um outro. Por isso eu não vou recomendar aqui em quem você deve votar. Como eu já falei em outros momentos, e eu deixo o link na descrição, o meu candidato em 2022 era o Ciro Gomes. Mas eu não votei no meu candidato, já no primeiro turno, porque em 2022 a eleição não é para eleger alguém. Nós votamos em primeiro lugar para derrotar o presidente desumano que usurpa o nome de Deus para falar o oposto do que Jesus ensinou. Votamos pela derrota do atual presidente antidemocrático, corrupto, envolvido com bandidos e mentiroso. Mas e depois? E depois do dia 30? O que faremos para construir um outro Brasil e ter uma eleição melhor em 2026? E aqui eu volto a apelar à reflexão. Nós precisaremos amadurecer o debate. Não será possível que as eleições sejam pautadas no medo, na mentira. Nós temos que refletir e compreender, por exemplo, que, embora seja um problema grave, a solução das mazelas brasileiras é muito mais complexa do que simplesmente acabar com a corrupção. Temos que compreender que de cada R$ 100 do orçamento da União, aproximadamente R$ 50 são dedicados a pagar dívida. Dos R$ 50 que sobram, quase metade é dedicada a gastos com previdência, aposentados, pensionistas, beneficiário de auxílio-doença, licença maternidade, etc. E o pouco que sobra tem que ser dividido entre todo o resto: saúde, educação, segurança pública, defesa, infraestrutura e tudo mais. Apenas um em cada R$ 4 do orçamento da União podem ser empenhados em investimentos. Que nos próximos 4 anos possamos discutir o modelo de sociedade que queremos para chegar a uma eleição melhor em 2026.